O objeto desse trabalho envolve uma reclamação trabalhista ajuizada por Luiz em face da Aviação Cometa S.A., onde, entre todos os pedidos, ele pleiteia danos morais em relação à precariedade do trabalho. A decisão foi proferida pela juíza de primeiro grau e mantida pelo acórdão do TRT da Terceira Região, onde eles utilizaram basicamente todo o contexto fático e também normas jurídicas vigentes e entendimentos dos tribunais superiores. A condenação foi o pagamento de danos morais de R$ 2.000, decorrentes à comprovação de que o Luiz exercia trabalho precário em locais inadequados, em condições inadequadas de higiene, por exemplo, já que ele não possuía banheiro e não possuía nem água potável disponível no seu período de trabalho. A decisão ela se fundamentou basicamente no artigo 186 e 927 do Código Civil, também no artigo 5º, nos seus incisos 5 e 10 da Constituição Federal, e também em jurisprudências que consagram que a omissão do empregador em garantir condições mínimas de trabalho configura uma conduta antijurídica e que enseja reparação. Portanto, a equipe escolheu esse tema porque acredito ser uma matéria muito relevante, tanto para a aula quanto para a sociedade, já que muitos trabalhadores enfrentam questões precárias hoje em dia de trabalho. O processo trabalhista ele foi julgado pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais e se trata de um caso emblemático de violação à dignidade no ambiente laboral. O autor, ele era motorista de ônibus intermunicipal, processou a empresa Aviação Cometa depois de ser submetido a umas condições degradantes de trabalho. Ele alega que durante os trajetos de Belo Horizonte a Sete Lagoas não tinha acesso a banheiro nem água potável, o que causava desconforto, risco à saúde e constrangimento constante. A 32ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte reconheceu esse direito e condenou a empresa a pagar R$ 2.000 de indenização por danos morais. Além disso, foram deferidas horas extras, adicionais noturnos, pagamento por feriados trabalhados, descanso semanal remunerado, com todos os reflexos legais. A empresa também foi condenada a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e poderá usar a desoneração na folha de pagamento, prevista em lei, desde que comprove a opção tributária na fase de liquidação. O caso analisado em segunda instância, eles recorreram, foi para a segunda instância, daí a quarta turma do TRT da Terceira Região manteve quase que integralmente a sentença. O tribunal destacou que negar acesso a condições básicas de higiene fere o princípio da dignidade humana lá no primeiro artigo da Constituição Federal e contraria normas de segurança e saúde previstas lá na legislação trabalhista. Esse julgamento, ele reforçou o papel da Justiça do Trabalho na proteção dos direitos fundamentais, na promoção de ambientes de trabalhos mais humanos e respeitosos. O nosso grupo realizou o levantamento de 4 casos semelhantes. A gente fez uma pesquisa jurisprudencial no TRT3, onde percebemos a existência de vários precedentes consolidados que reconhecem os danos morais decorrentes de condição de trabalho precária, como é o caso de falta de sanitário e água potável. O primeiro caso que a gente escolheu, ele foi julgado em 2025. No documento a gente colocou o número do processo, tudo certinho. E o tribunal, ele reconheceu que, embora não tenha comprovado irregularidade grave quanto à água e o local de alimentação, ficou evidenciado que o banheiro químico disponibilizado pela própria empresa era inadequado. A decisão também destacou que o trabalho externo, ele não exime o empregador de garantir as condições mínimas de higiene. E logo, o descumprimento da NR específica justifica uma indenização por dano moral. A segunda decisão encontrada pelo nosso grupo, ela foi julgada no ano de 2019, onde o trabalhador ele foi obrigado a usar banheiros de terceiro por falta de sanitário adequado, não foi fornecido pela empresa, o que causou uma afronta à dignidade e um constrangimento. Logo, a quarta turma ela reconheceu o dano moral e condenou a empresa a uma indenização. A terceira decisão que a gente encontrou, ela foi julgada em 2018 e ficou comprovado que o trabalhador não tinha acesso a banheiros nem a água potável durante a sua jornada, sendo obrigado a fazer as refeições no mesmo local onde realizava suas necessidades fisiológicas. Nesse terceiro caso, a empresa ela foi condenada a pagar 10 mil por danos morais,
diante da comprovação da violação à dignidade e às condições básicas de higiene. O quarto caso que a gente pegou, ele foi julgado em 2021 pela primeira turma do TRT3 e ficou comprovado que não havia sanitários e nem água potável disponíveis nos pontos finais das linhas de ônibus. E os motoristas muitas vezes não conseguiam usar os banheiros. E para encerrar nossa apresentação, eu vou trazer o que a nossa equipe concluiu sobre a análise do caso e como ele se conecta com a ODS número 8, que fala de trabalho decente e desenvolvimento econômico sustentável. Bom, para nós essa decisão foi um reforço muito positivo na luta pela defesa de um princípio tão importante, que é a dignidade do trabalhador, que vai diretamente de encontro ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. E pensar que uma empresa desse porte foi condenada por não garantir um mínimo do mínimo, que é acesso a banheiro e água potável, nos dá uma pontinha de esperança de uma coisa melhor, assim, sabe? Mesmo com todos os recursos de defesa que eles poderiam ter. E mostra que a Justiça do Trabalho, ela tá assim atenta e ela tá agindo de forma ativa nesses casos também. A gente sabe que R$2.000 de indenização para uma empresa gigante como a Cometa é um valor irrisório, assim, né? Não é um valor que machuca o caixa deles. Mas o que realmente importa aqui foi o sinal e o caráter pedagógico dessa decisão de que não tem como aceitar esse tipo de coisa, embora a gente saiba que isso acontece muito no dia a dia. E fica um recado enorme para as outras empresas falando que não dá para ignorar a saúde básica do trabalhador, o bem-estar, enfim, que isso tem sim suas consequências. E é justamente aqui que essa decisão se conecta com a ODS número 8, porque ela não é só sobre ter um emprego, né, sobre ter seu salário, enfim, é sobre ter um emprego decente. E essa decisão, ela abraça aqui a ODS número 8, a meta 8.8 principalmente, que fala sobre proteger os direitos do trabalhador. E por óbvio, a meta 8.5, que fala sobre um trabalho decente para todos. Quando a Justiça do Trabalho reconhece essa falta de dignidade, ela está afirmando categoricamente aqui que o crescimento econômico não pode se sobressair ao bem-estar de quem faz o crescimento acontecer, entendeu? Esse crescimento não pode vir às custas de desumanização. O desenvolvimento, tanto da empresa quanto da sociedade, ele precisa vir atrelado ao respeito, principalmente. Por isso, pra gente, mesmo que o valor da indenização seja muito baixo, ele tem um significado muito maior do que isso, sabe? Ela é um passo para que a gente construa um futuro muito mais humanizado em relação ao trabalho, e onde o trabalho seja um espaço de respeito mútuo, de dignidade, que nos permita ser tratado como seres humanos. É isso, muito obrigada pela atenção. Logo, foi violada as condições mínimas de higiene e de saúde. Portanto, foi reconhecida a violação à dignidade do reclamante e a empresa foi condenada a pagar R$5.000 a título de indenização a danos morais. Portanto, restou comprovado que esse já é um posicionamento consolidado no TRT3, ratificando uma linha jurisprudencial bem definida, sem sinalizar uma abordagem inovadora, embora reforce a importância dos princípios sociais e a dignidade do trabalhador. Dessa forma, a decisão não cria uma jurisprudência nova, mas reforça um entendimento já assentado no tribunal em análise, demonstrando coesão, consistência e continuidade no reconhecimento dos direitos fundamentais do trabalhador.